Então, ó, a gente vai ver dependentes, né? Já é? Dependentes? Pronto. Então, resumindo rapidamente, se é que temos como, várias horas falando de segurado, mas é muito importante, e eu não falei tudo. Porque se eu fosse ler tudo que o decreto fala, a gente tinha que ter até dezembro só segurados. Tudo que a jurisprudência trata, tudo que tem de problema vinculado. Estou exagerando dezembro, mas assim, teriam que ser muito mais. Só que a prova também não vai pedir esse muito mais. Assim esperamos, né? Pelo menos a história diz que não é pedido esse muito mais, tá? Mas o que a gente pode ter aqui? Resuminho básico de segurado. Os segurados se dividem em 2 grupos, obrigatórios e facultativos. Quem é segurado, sempre, tanto nos obrigatórios como facultativos, pessoa física. Nos obrigatórios, que exerce algum tipo de atividade econômica. No facultativo, que não exerce atividade econômica e que a lei possibilita que ele assim seja, ou seja, que não haja impedimento legal. Dentre os obrigatórios estão segurado e empregado, é o maior grupo. São aquelas pessoas que têm vínculo de emprego ou são equiparados a empregado. Como, por exemplo, exercente de mandato não tem vínculo de emprego. Cargo em comissão não é vínculo de emprego, mas é equiparado a empregado. Por quê? Porque a lei equipara. Então, se ela equipara, ninguém vai discutir, né? Então, são empregados ou equiparados a empregados. Nós temos os avulsos. Nós temos que são os trabalhadores que prestam serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício, organizados e arregimentados por um órgão gestor de mão de obra. Nós temos depois os contribuintes individuais, que são as pessoas que exercem atividade econômica, normalmente sem subordinação, ou quando subordinadas, normalmente sem habitualidade, ou quando com habitualidade, normalmente por conta própria. Autônomos, ditos autônomos, né? Aquele sócio que recebe, aquele síndico que recebe, o cooperativado, né? Todos esses são espécies de contribuintes individuais. Aí nós temos antes, eu esqueci, ó, logo antes, o doméstico. Pessoa que, tendo vínculo de emprego, mas exerce suas atividades no âmbito residencial. E essa atividade não tem natureza econômica, ou seja, essa atividade não está gerando lucro para a família, lucro direto. Né? Você pode até aduzir que há um lucro indireto, mas aí não interessa para a lei. É a atividade de limpeza e conservação da residência ou atividades não vinculadas à efetiva produtividade, que é o caseiro, que é o motorista particular, o piloto de avião, para quem é chique, no último, né? Vai ter um empregado doméstico, piloto de avião. Eu acho massa. Hã? Não, esse ano já não é muito bom, mas sempre foi, né? Até esse ano, realmente. Mas eu acredito, sinceramente, que ali não era o caso de empregado doméstico, porque ele estava servindo a campanha, e a campanha é equiparada à empresa. Inclusive tem CNPJ. Então, ali era uma relação verdadeira de emprego, segurado obrigatório, empregado, e não doméstico. Né? Mas se ele tivesse, por exemplo, indo apenas à fazenda dele, e não fazendo campanha política, sim, seria um empregado doméstico. Tá? Então, nós falamos do empregado doméstico, avulso, contribuinte individual e especial. Especial, que é o segurado que trabalha em ambiente rural, de extrativismo ou de pesca para a sua própria subsistência da sua família. E esse nós já vimos que tem N requisitos, limitações e possibilidades. Por quê? Porque como é exceção, ele tem que ter mais e mais e mais regras. Toda vez que você é exceção, que você está ali no regime de forma excepcional, você tem muita norma para controlar esse ingresso. Senão, todo contribuinte individual ia querer ser segurado especial, porque não há tanto controle, nem tanta fiscalização no recolhimento das contribuições, como há nas outras categorias. Não? Depende de que trabalhador você está tratando. O trabalhador, todo trabalhador já entra como obrigatório, não só rural. Todo trabalhador, porque exercer a atividade econômica é obrigatório. Se é trabalhador, é obrigatório. Aí você me diz trabalhador rural. Depende. Eu posso ser um trabalhador rural empregado. Exemplo, o vaqueiro da fazenda de Antônio Emílio de Moraes, falecido, que Deus o tenha. Faleceu hoje, né? Para quem não sabe. Então, o vaqueiro da fazenda produtiva,
da fazenda que comercializa leite, carne, nananã, ele é empregado. Ele não trabalha para a sua própria subsistência da sua família naquela atividade. Ele trabalha para outra pessoa, dando lucro a outra pessoa, mediante salário, com subordinação, com habitualidade, com onerosidade. É o trabalhador rural. Ele pode ser um trabalhador rural contribuinte individual. Ele tem uma roça, ele trabalha na roça, mas ele também tem empregados. Mais do que a lei permite, ou tem uma terra maior do que a lei permite, como segurado especial. Ou seja, ele tem trabalhadores o ano todo para ele. Então ele não é segurado especial, porque o segurado especial só pode ter o limite de 120 por dia. Entendeu? Esse trabalhador rural vai ser contribuinte individual. Não vai ser segurado especial. Hã? Está subentendido rural ou urbano. Empregado, rural ou urbano. Empregado, rural ou urbano. Até pelo princípio constitucional de equivalência e uniformidade de benefício e serviço entre a população urbana ou rural. Tá? Inclusive, há entendimentos que você pode ser segurado especial em ambiente urbano, desde que você possua uma propriedade rural dentro do ambiente urbano. Por incrível que pareça, Salvador tem disso. Vale para a Estrada da Vera do aeroporto, que você vai ver um monte de roça. Tem. Ou seja, Salvador, embora seja uma grande metrópole capital, ela pode ter uma propriedade rural dentro de um conglomerado urbano. Não há impedimento em relação a isso. Você pode morar em Salvador e ter um ambiente rural. Tá? O que vai dizer é a característica da forma que você trabalha e de que forma você consegue se manter. Isso é o que vai dizer se você é especial, contribuinte individual ou empregado. Ou doméstico. Bom, vamos falar agora dos dependentes. Dos dependentes. Quem são os dependentes? Dependentes são pessoas que estão vinculadas normalmente por traços familiares a segurados da Previdência Social. Qualquer um dos segurados, facultativo ou obrigatório. Essas pessoas que estão vinculadas por traços familiares e de natureza econômica também. A dependência não é só econômica. A dependência é econômica e é também familiar. Essa dependência de natureza previdenciária faz com que essas pessoas sejam possíveis alvos de benefício. Por que possíveis alvos de benefício? Porque essas pessoas vão estar aptas ao recebimento do benefício apenas na ausência do segurado instituidor. Ou seja, enquanto o segurado instituidor está ok, está vivo, está trabalhando, está produzindo, esses dependentes não são inscritos no regime geral de previdência social. Eles vão ser inscritos na hipótese de ausência. E quando a gente fala de ausência, seja uma ausência real, a morte, seja uma ausência presumida, que é chamada suspeita de morte, quando a pessoa desaparece, também, se for declarada essa ausência, vai ter direito ao benefício. Ou na ausência do âmbito laborativo, exemplo, reclusão. Você vai preso. Então você existe, mas não existe, porque você não pode estar trabalhando para sustentar sua família. Então você vai... os dependentes podem se inscrever para o recebimento de benefício. Esses dependentes também estão aptos ao recebimento de serviços, se eles mantêm esses vínculos de natureza familiar com o segurado. Tá? Então, são benefícios e serviços bem específicos. Bom, então, são beneficiários do regime geral na condição de dependentes do segurado. São um conceito bem pobrezinho, bem genérico, tá? O que eu falei aqui um bocado foi bem melhor. E olha que foi de improviso. Quem são? Cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Vamos do início. Cônjuge. Cônjuge é um termo que não é de gênero, né? A cônjuge ou cônjuge, masculino ou feminino. Desde a Constituição Federal não há mais essa diferença. Havia uma questão de gênero. O homem só tinha direito à pensão se inválido. Se ele fosse fisicamente, mentalmente apto, ele não tinha direito à pensão. Ou seja, se partia do pressuposto que a mulher sempre era dependente do homem. E o homem só era dependente enquanto inválido. Um absurdo, né?
A Constituição Federal diz, opa, chega, né? Tanto a mulher depende da renda do seu marido e não interessa se ela ganha mais do que ele, porque a renda dele compõe o orçamento familiar. Não interessa se ela ganha mais que ele ou ele ganha mais que ela. Aquela renda compõe um orçamento de manutenção do lar. Então, tanto a mulher é presumidamente dependente do homem, quanto o homem é presumidamente dependente da mulher. A dependência é presumida. Alguns dizem que é uma dependência legal, que nem com prova em contrário você consegue destituir. Alguns doutrinadores entendem. Tá? Ou seja, nem que você provar que a mulher não dependia mesmo, ainda assim você não tira dela o direito à pensão, nessa ideia de que o orçamento do homem ou da mulher, mesmo pequeno, compõe sim o ambiente familiar, o orçamento familiar. Companheiro e companheiro, todo mundo sabe que o vínculo de união estável foi equiparado a casamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tanto faz se o vínculo matrimonial se dá pelo casamento ou se o vínculo se dá pela união estável. Tanto faz, são dependentes. Filho não emancipado. Se o filho é emancipado, significa que ele tem renda própria. Se ele tem renda própria, ele não é dependente. Mas o filho que não é emancipado, de qualquer condição, aqui quer dizer, isso aqui inclusive é uma coisa velha, podiam eles ter aproveitado, que inclui o companheiro e companheira, e ter tirado, né, na redação de 2001, tirado de qualquer condição. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já igualou filho há muito tempo. Isso de qualquer condição, gente, é aquela ideia do adotado ou do natural. Isso não tem mais cabimento no nosso ordenamento jurídico. Um filho adotado tem pleno direito, assim como natural, não há diferenciação legal mais. Então isso aqui já podia ter saído, mas enfim, permanece. O que ele quer dizer é isso. Filho adotado ou filho natural. Ou seja, geneticamente compatível com os pais. Embora tinha um professor que dizia que se todo mundo fosse obrigado a fazer um exame de DNA quando saísse da maternidade, metade dos casamentos estavam desfeitos e as crianças estavam sem pais. Eu não vou duvidar. Vamos lá. De qualquer condição, menor de 21 anos. Filho apto. Filho apto. Maior de 21 não é mais dependente. Houve uma discussão, porque eu não sei se vocês se lembram, o Código Civil de 17 previa que a maioridade se dava aos 21. Já o Código Civil de 2012, que entrou em vigor em 2013, diminuiu para 18 a maioridade civil. Aí todo mundo, e agora? E agora? A legislação previdenciária vai ser 18 ou vai ser 21? 21. Ainda é 21. Por que é 21? Porque a lei não fala em maioridade. Alguém está lendo maioridade? Tem escrito maioridade? Tem escrito menor de 21. Se a lei fala que a idade é 21, a idade é 21. Os requisitos previdenciários são alijados dos requisitos civis. Esqueça. Coisa não tem nada a ver com a outra. Então, filho é dependente abaixo de 21. Inválido ou não. Acima de 21, somente inválido. O que é que ele quer dizer com inválido? Invalidez total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta o sustento. É isso que ele quer dizer com inválido. Porém, se entendeu que isso era muito rigoroso. Às vezes a pessoa não é totalmente, definitivamente incapaz, mas ela tem uma deficiência intelectual que torna relativamente incapaz. Mas essa deficiência intelectual impede da pessoa desenvolver como as outras pessoas normais. Ela pode até exercer uma ou outra atividade, mas o limite de competitividade no mercado de trabalho dela vai ser praticamente nulo. Né? Então, criou-se esse requisito aqui, que o filho deficiente mental é dependente vitalício, não tem limite etário. Tá? Pro resto da vida, se o seu pai, seu genitor ou sua genitora vierem a falecer e forem segurados, tanto faz se é obrigatório ou facultativo, esse filho terá direito à pensão por morte. Se vierem os genitores a serem presos e esse filho for de baixa renda, terá direito a auxílio reclusão. Casamento, porque o problema é o seguinte, aqui fala de filho não emancipado. O problema é esse, é que o casamento pressupõe a antecipação, a emancipação, mas não é determinante. Há entendimentos que dizem que não é automático. O fato de casar não significa uma emancipação de natureza econômica, como se dá na emancipação mesmo.
em que você prova a possibilidade de subsistência do filho. Então, eu diria que casamento não é critério de exclusão. E não vai cair na prova, porque isso vai possibilitar anulação de questão. Mas normalmente, quando cai em questão de dependente de casamento, normalmente é uma questão só. Até hoje, das que eu vi. Cônjuge que recebe pensão e se casa de novo, perde a pensão? Não. Entendeu? Normalmente, a questão é essa. A questão é essa. Porque você pode, por exemplo, provar que você casou 2 filhos adolescentes, estudantes em renda própria. Engravidou uma menina, casou. Você está entendendo? Essa regra de não emancipação é emancipação de natureza econômica. Que é o que ocorre quando você efetivamente emancipa juridicamente. Entendeu? Pensão não acumula. Uma aposentadoria e uma pensão acumula. Pensão e pensão não. Ou seja, viúvas negras na Previdência Social não tem chance. Você tem direito a optar pela maior. Mas acumular não, senão seria uma farra, né? Vamos, 2, 3, 4, 5 pensões, tá tudo lindo, né? Viver de pensão acumulada pelos morte suspeita do esposo. Se o adolescente tiver a facultativa, ele pode ser segurado facultativo e permanecer como dependente. Até porque se ele é segurado facultativo, pressupõe que ele não tem renda. E essa questão, eu vou te dizer, do casamento, ela é tão... Eu vou lhe dizer que não é impedimento. Hoje, vou dizer que não é impedimento. Por quê? Porque teria que estar escrito na lei que o filho que contrai matrimônio deixou de ser dependente. E não tem essa previsão. Segundo, o filho segurado, mesmo que obrigatório, se ele for inferior a 21, ele é considerado dependente. Dependente. Ele é considerado dependente, mesmo que ele seja obrigatório. Então, ele é inferior a 21 e exerce algum tipo de atividade econômica. Mesmo assim, ele é considerado dependente, porque a dependência é presumida, como eu falei, compõe o orçamento familiar. A renda do pai. Se a pessoa for aposentada e recebe pensão, ela pode casar. E ela vai perder. Foi o que eu acabei de falar. Não. É normalmente a questão que cai quando se trata de casamento independente. União, casamento mais dependente, normalmente a questão é: a pessoa que recebe pensão por morte, se casar, perde o benefício? Não. Por que não perde? Porque a lei não prevê a exclusão do quadro de dependentes por contrair matrimônio. Entenda, a legislação previdenciária não pode ser analisada de forma restritiva para tolher direitos. É ao contrário. A interpretação da norma previdenciária é uma interpretação que visa a universalidade e não a restrição. Entendeu? Porque é direito fundamental, que visa o avanço social e não o retrocesso social. Então, toda vez que a gente trata em restrição de direito, tem que estar previsto expressamente na norma a restrição do direito. A exclusão do beneficiário, a impossibilidade de recebimento. Isso não é por suposição. Entendeu? Então, mesmo casando de novo, não perde. Não perde. Tem muita gente que não casa por conta disso. Não, mas veja bem, aí vamos lá, porque também as pessoas misturam. Antigamente, as filhas de militares solteiras tinham direito à pensão, uma excrescência. Porque é como se filha de militar fosse incapaz, né? Para ter direito à pensão. Solteira, se casasse, perdia o direito. Aí isso ficou no imaginário para pular para o regime geral, que não tem nada a ver. Primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto. Se a pensão era do avô, não foi no regime geral. Não foi no quê? No regime geral. Alguém tá vendo neto aqui? Não foi no regime geral. Alguém tá vendo neto? Cônjuge, companheiro e filho, não fala neto. Entenderam? Pensão passada de avô para neta não é do regime geral. Pode ir que é militar. Certo? E aí perde mesmo. Mas não tem nada a ver. E não interessa pra gente saber.
Não vão se meter também na vida da sua cunhada? Cunhada? Não vão se meter na vida, saber de que era a pensão dela, etc. Porque o que interessa para vocês é a prova, e a prova diz que neto não está aqui. Neto não é dependente. E só perde se casar, se não casar, continua? Porque o sábio dos militares mas a gente não vai se meter na vida de Quelé. Deixa a vida de Quelé. É vitalício, é. Uma excrescência. Os pais são dependentes, os netos não, mas os ascendentes são. Tá? Então, os pais. A gente vai ver que isso aqui é excludente um do outro. Se houver independência na classe 1, que foi o que a gente acabou de olhar, cônjuge, companheiro e filho, não, os pais não são. Os pais só serão se não existirem filhos nem cônjuge. Tá? É uma hierarquia excludente. A essência de um exclui o outro. Ascendentes. Outra coisa importante. Do 1 para baixo não é mais presumida a dependência. Então, os pais têm que comprovar por A mais B que são dependentes. Que não tem renda para o próprio sustento e que a renda dos filhos era essencial à sua manutenção. Tá? Do filho ou da filha. Tanto faz. Irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Tá? Então, o irmão poderá ser dependente se não existir mulher, nem filhos e nem pais. Esse irmão, para ele ser dependente, ele tem que ter os mesmos critérios do filho. E, além dos critérios do filho, ele tem que provar dependência econômica em relação ao irmão. Por exemplo, ele tem que morar com o irmão tem que ser responsável pelas despesas dele. Tá? Se ele não prova a dependência, ele não tem direito, diferentemente do grupo 1, que não precisa provar. A dependência é presumida. Tá? O esposo, quando morre, a esposa e vice-versa, só precisa levar a certidão de casamento. Ponto. Atualizada no cartório. Mas nada. Porque só precisa provar que é a esposa, não precisa provar dependência econômica. O filho menor, para ter direito, basta levar a certidão de nascimento. Ponto. Não precisa levar mais nada. Por quê? Porque ele só precisa provar que é filho. E de óbito, óbvio, né? Mas o INSS ele é informado do óbito, obrigatoriamente pelos cartórios. Né? Mas você dá a entrada para provar o óbito e provar a qualidade dependente. Agora, pais, irmão, tem que provar que dependia mesmo. Levar contas, conta corrente conjunta, cartão de crédito conjunto, e que provasse que não tem renda e tal. Imposto de renda, dependendo do imposto de renda, o decreto tem todos que estão abaixo de cônjuge. As categorias 2, 3 e 4. Quando ele é casado e tem outra pessoa. Esse é ótimo, né? Porque as pessoas sempre falam outra pessoa. Né? Assim, outra pessoa. Aí fica aqui no suspense. Aí todo mundo quer saber logo quem é, né? Bom, essa é uma situação bem delicada. É a parte que eu menos gosto de fazer em toda a área previdenciária. Por quê? Porque me parece que eu estou numa questão de família, de direito de família e não de direito previdenciário. Vou contar um caso real, que aí você vai entender bem como é que funciona a questão da outra pessoa. Vou contar 2 casos reais. Baixaria, mesa de audiência, etc. Vamos lá. Primeiro caso real, um mais recente. Esposa recebe pensão. Companheira entra judicialmente, porque entrou administrativamente, o INSS negou. Entra judicialmente, negou dizendo não provou qualidade de companheira. Ela entra judicialmente dizendo, eu era companheira. Pronto. Companheiro só é companheiro se o outro companheiro não tem impedimento legal para contrair matrimônio. Ou seja, se o companheiro, que era o caso, ainda mantém o casamento, a outra pessoa não tem direito à pensão por morte. Nesse caso específico, a esposa levou foto de 1 ano antes da morte, os dois lá em Caldas Novas, a esposa e o falecido. Cartão de crédito do ano da morte, ele como dependente dela. Plano de saúde, ele dependente dela.
Podia ser vice-versa, tanto faz. O que eu quero dizer é que, se no ano que ele morreu, ele ainda estava de lua de mel com a esposa, com vínculo de natureza econômica e familiar, as testemunhas disseram na mesa de audiência que todo domingo os dois estavam de mão dadas na igreja. E que a pessoa, de vez em quando, sentava no banco e começava a beliscar a esposa. E dava baixarias horríveis na igreja. Pense que situação, gente. Enfim, a pessoa não vai ter direito. Por quê? Porque o falecido ainda era não apenas formalmente casado, mas efetivamente casado. E por ser efetivamente casado, estava impedido de contrair novo matrimônio, seja como união estável, seja como casamento. Ponto. Vamos agora, não tem direito a nada. Nem de cunho de herança, no direito de família, nem de cunho de previdenciário, como dependente. Ela não é dependente. E se a outra tiver filho? Tanto faz. O filho vai ter direito, porque o filho é dependente. Ela não é. Eu estou falando dela, da pessoa. Não estou falando do filho. O filho tanto faz. Gente, o que foi que a gente acabou de ler? Exatamente. Eu falei qualquer condição, ó, minha inocência, nem me passou pela ideia do adulterino. Eu só falei do adotivo. Mas a legislação também já unificou que filho é filho. Tanto faz se é o chamado, que nem se usa mais, que é uma expressão horrorosa, o bastardo, o adulterino. É triste, pelo amor de Deus, filho é filho, ponto. Não é? Então são expressões que não se usam mais, não é nem politicamente correta falar. Eu não me ligo muito a essas coisas politicamente não corretas, vou falar absurdos aqui, depois vão me processar. Porque eu falo essas expressões às vezes, mas assim, legalmente falando, não tem mais cabimento. Filho é filho e ponto. Só existe um tipo de filho. Só existe um. Aquele que nasceu do ato sexual. Seu com o outro, ou do vínculo afetivo, tanto faz, ou do vínculo extraconjugal, tanto faz. Filho é filho. Tá? Não interessa de onde ele veio. Se é afetivamente, sexualmente, dentro ou fora do casamento. Não interessa. Então, qualquer condição. Ponto. Eu estou falando da companheira. Eu estou falando aqui casamento versus união estável. Vamos para outra situação real. Dessa vez foi a companheira que me preocupou, porque eu sempre tenho razão, né? Só me procura quem tem razão. Queria eu que fosse assim. Mas enfim. Chega a companheira lá no escritório. Doutora, eu fui pedir a pensão do meu falecido marido e me negaram, dizendo que eu não provei que eu era companheira. Mas eu convivi com ele por 15 anos. Essa era esposa ou não? Companheira. Quando vai para a justiça, você sempre pergunta, e tem outra pessoa? E ela sempre diz, até hoje toda sempre me diz, não, doutora, não tem. Aí, óbvio, quando chega na primeira audiência, o INSS, doutora, tem litisconsorte. Quem é litisconsorte? É outro réu, além do INSS. Porque quem está recebendo pensão, obrigatoriamente tem que ser réu. Aí tem que intimar quem está recebendo a pensão, e normalmente é a esposa. Já aconteceu de ter outra companheira, mas normalmente é a esposa. Aí chega a esposa na audiência, né? O que é que o INSS averigua e o juiz também tem que averiguar? Se esse vínculo de matrimônio existia na realidade ou não. Eu não estou falando que ser casada tira o direito à pensão. Eu estou falando que casamento existente, real, em vigor, se a companheira provar que o falecido não mais convivia maritalmente com a esposa, mesmo não tendo se divorciado formalmente, a pessoa, que é a companheira, a gente está chamando de pessoa, vai ter direito à pensão. E a esposa só tem direito se provar que recebia pensão alimentícia do falecido. Ou seja, a pensão é da data do requerimento administrativo ou do óbito. Isso a gente vai ver os requerimentos do óbito. O que eu quero dizer? Gente, a lei hoje do casamento, do divórcio, ela mudou muito. Hoje, para você se divorciar, não tem mais que esperar a separação, nada disso. Hoje você se divorcia num cartório, nem ação de divórcio precisa mais. Se você não tem filhos menores, se você não tem bens repartíveis, você vai diretamente no cartório com o advogado e faz o divórcio. Ou seja, não é a legislação previdenciária que é mais protetiva que vai requerer mais formalidades. É o contrário. Se a companheira prova que aquele falecido não convivia mais maritalmente com a esposa, mesmo se ele não tivesse divorciado, a companheira vai ter direito.
Entenderam a diferença? Então, companheira versus esposa. Esposa recebe exclusivamente se o vínculo do matrimônio persistiu até o óbito. Companheira só recebe se provar que o falecido estava separado quando do óbito. E que estava com ela, óbvio. Tem que provar que estava com ela, morreu com ela e estava separado da esposa. Separado que eu digo de corpos, de fato. Né? Se for jurídico, melhor ainda, mas se for de fato... Para ele viver com a companheira, ele tem que morar com a companheira, né? Para provar o vínculo de união estável. Senão, não é relação pública, notória, com o objetivo de constituir família. Se ele mora com a esposa... Não, mas é porque ele era caminhoneiro. Esse caso que eu contei é uma beleza, caminhoneiro. Resultado, ele dizia para a pessoa que ia visitar a mãe. E dizia para a esposa que ia visitar a mãe. A mãe nunca recebeu tanta visita na vida. Na verdade, ele estava na casa de uma e na casa da outra. Mas quem perdeu? A companheira. Não interessa se viviam bem ou mal, viviam. Não interessa a previdência, as questões de pormenores da relação. O que interessa é o casamento estava em vigor ou não. Entendeu? Até porque tem gente que gosta de viver mal, então não é a previdência que vai se meter com isso. Hã? Tem caso de quê? 3. Vá advogar pro pessoal da estiva, como eu, pra você ver o que é o negócio. Ai, ai, vamos lá. Já fiz habilitação de 12, não mulheres, mas 5 mulheres e 12 filhos. Em processo, para brigar e se engalfiar. Vamos lá. Mas quem ganhou? Ele era casado? Era casado, mas rateou entre a esposa e uma companheira. Porque a esposa provou que recebia dele dinheiro. E aí, ela não estava mais efetivamente casada, mas ele depositava todo mês uma quantia para ela. E aí, ela provou que era dependente, mesmo a ex-esposa que recebe pensão é dependente. Então, a esposa recebeu 50%, a outra, não é 50% não, na verdade, ficou menos de R$200 para cada um, porque dividiu. Esposa com uma cota, companheira com outra cota e os filhos menores todos. Deve ter ficado R$50 para cada uma por aí de pensão por morte. Porque quando a lei fala menor benefício, está retratando do salário de benefício do segurado. Não está falando de cota parte de pensão. Cota parte de pensão não é obrigatório ser maior que o mínimo. A pensão vai ser rateada em partes iguais pelo número de dependentes inscritos. Se a pessoa tem 10 filhos, é 724 dividido por 10. Tá? A gente antecipou um monte de coisa que a gente vai ver mesmo em pensão por morte. Mas aí, eu já falei, falo menos quando for falar, né? Classes de dependentes foi aquilo que eu já falei para vocês. A existência de dependentes de qualquer das classes desse artigo exclui do direito à prestação das classes seguintes. Foi o que eu te falei. O 1 exclui o 2, o 2 exclui o 3. Tá? Vamos falar agora do enteado. Tá? Parágrafo 2º daquele artigo que a gente estava vendo dos dependentes. Quem é o enteado, gente? O enteado é o filho da cônjuge ou da companheira, né? Não é seu filho natural, mas é filho da sua cônjuge ou da sua companheira e vice-versa, do seu cônjuge ou do seu companheiro. O enteado e o menor tutelado. Quem é o menor tutelado? É aquele menor que os pais falecem e aí o juiz nomeia um tutor, alguém que vai cuidar, gerir os bens desse menor e cuidar desse menor. Então, o menor tutelado é o menor órfão que está sob tutela de um terceiro. Por que órfão de pai e mãe? Porque se ele tiver pai, a guarda vai ficar com o pai. Se ele tiver mãe, a guarda vai ficar com a mãe. Né? Só se ele for órfão de pai e mãe que ele é tutelado. Equipara-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida pelo regulamento. Então, se o segurado tem um interesse, tem um desejo de que seu filho componha seu quadro de dependente, seu filho emprestado, seu menor tutelado, ele pode, tá? Desde que comprove a dependência financeira. Porque vamos imaginar um filho do Bill Gates, fica órfão de pais e mães, Deus o proteja, não fique. Mas vamos imaginar que ele fique. Ele vai conseguir ser enteado dependente pela legislação? Não vai, porque ele não vai conseguir provar a dependência econômica. Mesmo que o segurado tenha vontade. Porque os bens que o pai dele vai deixar vão ser suficientes para a sua manutenção. Ele não precisa ser vinculado ao segurado. Ele vai ter meios de se prover. Tá? Então, além de provar via declaração,
também tem que provar a dependência. Detalhe é que para filho, ou seja, está no grupo 1. Se tiver enteado, os pais e o irmão não têm direito. Tá? Se tiver enteado ou menor tutelado, que preenche os requisitos. Ok? Bom, aqui ele dá o conceito de união estável baseado no artigo 226 da Constituição Federal. Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com casamento ou com assegurada, de acordo com o parágrafo 3º, tranquilo? A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida, que eu falei para vocês, não precisa provar. Exceção, enteado e menor tutelado, que precisa provar. Mas os outros, filho menor, filho inválido, total ou relativamente, se a doença for mental, cônjuge e companheiro, não precisa provar, é presumido. Já o da segunda deve ser comprovada. Observe, presumida significa que não precisa ser comprovada. Por isso é que a questão do casamento eu entendo para o filho que não retira. Tá? Porque ele não precisa nem provar que ele é. Se ele não precisa provar que ele é dependente economicamente, já foi. Então vamos falar agora, ó, normalmente no edital, e eu vou explicar o porquê dessa ordem dos slides de vocês. Porque normalmente no edital não é essa a ordem que vem. Normalmente eles vêm histórico, nananã, às vezes uma parte de princípio, às vezes não vem histórico, o último concurso meu não veio, mas vem princípio, organização, composição, tererê. Aí vem segurado. Depois eles já entram com a parte de custeio, porque normalmente eles começam pela 8.212, Constituição Federal, depois 8.212. E para depois ir para 8.213. Eu não gosto dessa organização. E esse não gostar não é só uma questão de, a professora só faz o que quer, não é isso. É porque depois que a parte de arrecadação, fiscalização e controle do custeio saiu do âmbito da competência do INSS, o número de questões relativas a custeio diminuiu absurdamente. Eu acho que na prova passada não teve nem 2 questões de custeio. Entendeu? Então eu julgo que é melhor para a gente, quando está ainda um pouco cansado, não muito cansado, ainda está com a mente fresca, estudar plano de benefício, que é o que tem composto 80%, 90% da prova. E deixar para estudar o restante, quando a gente já está mais cansado, quando a gente já está mais intensificado no ritmo de estudo. A ponto de depois vocês voltarem, estudarem de novo o plano de benefício. Então, é uma escolha, digamos assim, com metodologia, tá? Então, a gente antecipou a parte, a gente vai estudar agora plano de benefícios. Depois que a gente estudar, a gente já viu quem são os recebedores das prestações. São os segurados ou dependentes. Esses são os recebedores, né? Pelo princípio da distributividade e seletividade. Estão lembrados? Seleciona quais são os riscos e distribui. Nós já vimos a quem? Segurados e dependentes. Agora vamos ver o que. Distribui o que? Os benefícios e serviços. Que benefício e serviço nós vamos ver agora. Quando a gente terminar o plano de benefícios, é que a gente vai para salário de contribuição, é que a gente vai depois de salário de contribuição, que eu ainda considero salário de contribuição muito importante, embora seja parte de custeio, é muito importante. E depois do salário de contribuição é que a gente entra na parte de arrecadação, financiamento, convênios, contratos, tá? Que às vezes não cai nenhuma questão de convênio e contrato mesmo, não caiu. Tá? Então, a gente vai porque... E a banca é ruim, não gosta de custeio? Não é isso. É porque vocês não vão trabalhar com isso. A banca quer que vocês saibam coisas que vocês vão colocar em prática. Uma banca inteligente pensa assim. Eu preciso de técnicos e analistas que entendam do que vão trabalhar. Se vocês não vão trabalhar com arrecadação e fiscalização, o conhecimento, vocês têm que ter conhecimento? Tem. Porque faz parte do todo do direito previdenciário. Mas o que vocês têm que ser fera mesmo é aqui. Tá? Em tudo que a gente já viu e que a gente ainda vai ver. Ok? Me justifiquei? Então vamos em frente. Bom, das prestações. Vem no edital também plano de benefícios. Tá? O nomezinho do plano de benefícios. Não. Pode vir. Tudo faz. Na verdade, quais são os benefícios? Quais são os serviços? Pode vir plano de benefícios, pode vir rol de benefícios, pode vir prestações previdenciárias, tá?
tanto faz. No último concurso veio do plano de benefícios. Bom, não é edital, mas o que interessa é o conteúdo. Na prova não cai plano de benefícios, entendeu? Cai o conteúdo. É o artigo 18 da 8.213, que a gente já falou. Tudo de benefício está na 8.213. Tudo de custeio está na 8.212. Tá? O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas, inclusive, em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços. Então, aqui está a natureza prestacional do direito previdenciário. A natureza do direito previdenciário é de distribuir prestações. Essa é a principal função do direito previdenciário. E distribuir prestações para quê? Por quê? Para possibilitar aos segurados e dependentes uma renda suficiente para a manutenção de sua dignidade. Por quê? Na ocasião de eventos chamados riscos sociais, como morte, invalidez, idade avançada, reclusão. Tá? Isso é o porquê e o para quê da existência da Previdência Social. É a sua própria natureza prestacional. Tá? Por isso que eu escolhi da prestação. Quanto ao segurado, ou seja, o que é que tem direito o segurado? Aposentadoria por invalidez. Todos. Todos os segurados têm direito à aposentadoria por invalidez. Seja empregado, contribuinte individual, avulso, doméstico, especial, facultativo. Todos. Todos eles podem correr hoje para a agência previdenciária e solicitar aposentadoria por invalidez? Até podem, mas vão ter direito? Não. Quando eu falo que todos, todos estão aptos a vir a ter direito. Mas para ter direito, precisa ser incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Ou seja, tem que ser total e permanentemente incapaz para se aposentar por invalidez. Se for parcial, não vai ser aposentadoria. Parcialmente incapaz. Por quê? Porque se a pessoa é parcialmente incapaz, ela só é incapaz para algumas atividades. Então, ela pode ser reabilitada para outras. E se ela é temporariamente incapaz, ela também não vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque se ela for temporariamente, significa que com o passar do tempo e com o tratamento, ela vai readquirir a capacidade. Então, ela não tem por que ser aposentada. Ela vai para o auxílio-doença até recuperar. Recuperando a capacidade, ela volta para o mercado de trabalho. Entenderam? A aposentadoria por invalidez, ela só é devida a todos, desde que estejam incapazes, total e permanentemente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Aposentadoria por idade. Todos. Todos os segurados estão aptos a ter direito ao benefício de aposentadoria por idade. Quais são os requisitos? Mulher tem que ter 60 anos completos. Homem, 65 anos. Se for no ambiente rural, mulher, 55 anos. E homem, 60 anos. Por que isso? Quem algum dia pegou numa enxada sabe o motivo. O trabalho no ambiente rural é muito mais fisicamente desgastante do que o trabalho em ambiente urbano. Por lógica. Pela natureza do desgaste do exercício de atividade rural. Tá? Então, trabalhou na roça, segurado especial ou trabalhador rural, vai ter direito a 55 anos mulher, 60 anos homem. Tá? Se forem urbanos, 60 anos mulher, 65 anos homem. Todos esses benefícios têm carência. A gente vai falar da carência depois. Primeiro a gente está falando aqui do requisito básico. Depois vai averiguar a carência. Mas primeiro o requisito que justifica o benefício, né? Aposentadoria por tempo de contribuição. Também todos, exceto quem optou pelo regime especial de inclusão. Nós vamos ver o que é o regime especial de inclusão. O regime especial de inclusão é um regime que possibilitou que os trabalhadores contribuam com uma alíquota menor
Contribuinte individual, a lei cota é 20%. Possibilita que esse trabalhador contribua em 11% ou 5%. Mas ele, para se filiar, contribuindo menos, ele tem que optar por renunciar à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, expressamente, ele renuncia. Ele vai ter direito a todos os outros benefícios, mas não à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Vai ter direito à aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, todo, menos a aposentadoria por tempo de contribuição. 30 anos mulher, 30 anos de contribuição. 35 anos homem, para se aposentar integralmente, com o coeficiente de 100%. 25 anos mulher e 30 anos homem, cumulado com idade. Ou seja, mulher com 25 anos e 48 anos de idade, homem com 30 anos e 53 anos de idade. Essa é a aposentadoria proporcional. Vocês estão vendo vários asteriscos aqui, porque hoje ela praticamente não existe mais. Na verdade, a aposentadoria proporcional ela foi praticamente extinta pela Emenda Constitucional 20 de 98. Mas essa Emenda Constitucional 20 previu uma norma de transição para aquelas pessoas que já estavam filiadas ao sistema. Então, quem já fazia parte do sistema previdenciário, do regime geral de previdência, em 98, tiveram o direito garantido de se aposentar proporcionalmente, desde que cumprissem uma série de normas, como, por exemplo, idade, que não era critério, e um pedágio, que a gente vai ver exatamente como calcula. Não quero antecipar, porque é bem complexo, tá? O que vocês precisam saber é que hoje, quem se filiar hoje ao regime geral, não tem mais direito à aposentadoria com proventos proporcionais. Só tem direito a esse 30 anos mulher, 35 anos homem. Não tem direito a esse segundo, 25 anos mulher e 30 anos homem, tá? Eu, por exemplo, me inscrevi na Previdência Social em 2004. Então, eu não tenho direito a me aposentar com 25 anos, proporcional. Tá? Mesmo cumprindo o pedágio. Por quê? Porque minha inscrição se deu após a emenda 20. Só quem tem direito é quem se inscreveu antes da emenda 20. Quem já era inscrito na Previdência Social. Já era afiliado ao sistema. Mas é isso. Na época era. Hoje não é mais. Por isso que eu digo que praticamente extinguiu, mesmo para quem já era afiliado. Porque hoje, quando você vai fazer o cálculo do pedágio, normalmente dá muito prejudicial. Você tem que ter um tempo de pedágio muito grande. Aí acaba sendo melhor se aposentar com 35 do que cumprir o pedágio, entendeu? Não está sendo mais vantajoso financeiramente. A última vez que eu fiz conta, em 2011, já não estava sendo mais vantajoso financeiramente se aposentar proporcional. Tá? O pedágio já estava em 4 anos. Então é melhor você contribuir mais um e se aposentar com 100 do que cumprir o pedágio 4 anos e se aposentar com 70. A diferença. Mas é uma matemática que a gente vai entender, não quero antecipar muito para não confundir. O que vocês precisam saber é apenas uma coisa. O requisito para aposentadoria por tempo de contribuição é 30 anos mulher, 35 anos homem, e garantido o direito adquirido para quem já estava no sistema, cumulado idade e tempo de serviço em cumprimento de alguns requisitos da Emenda Constitucional 20. Tá? Também existe a aposentadoria chamada a aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Existem algumas ações na Justiça que tratam essa aposentadoria como especial, mas na verdade ela está no capítulo da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não está no da aposentadoria especial, tá? Então vamos considerar como uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ela prevê por professor um tempo de serviço inferior ao tempo de serviço das pessoas que trabalham em outras atividades. Diz o seguinte, o professor após 30 anos, e a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. Tá? Antigamente, esse professor era só professor de tablado, como eu dizia, que é professor que está aqui, nesse lugar que eu estou. Tá? Mas hoje não. Hoje, o professor que também exerce atividade de coordenação, supervisão e diretoria, também tem direito a essa aposentadoria. Tá? Agora, o professor de nível superior e de cursinho para concurso, não tem. Tá? Só professor de ensino médio fundamental. Infantil, médio fundamental. Somente. Tá? É escola. Só escola. Nem curso de inglês, nem ensino superior, nem cursinhos pré-vestibular, curso para concurso, nada disso. Até 98 o ensino superior estava incluído, mas não está mais. Tá?
Eu não tiro muita razão, não, porque ensinar a escola, gente, pelo amor de Deus, é totalmente diferente de ensinar na faculdade, né? O desgaste de um professor de escola é outro em relação ao desgaste de um professor de faculdade. Nunca ensinei escola, mas ensinei 4 anos de faculdade e digo que eu acredito que seja bem diferente, né? É professora de ensino fundamental, adolescentes. Ah, é porque eu tô por fora. Eu ainda sou daquele tipo de pergunta, até que série você... Série é um negócio que acabou há 30 anos, eu ainda pergunto aos meus clientes, você estudou até que série? 4ª série, 3ª série? Não existe mais isso, né? Ensino fundamental 1, pronto. É, corajosa, viu? Vamos lá. Aposentadoria especial. É outro tipo de aposentadoria, tá? Nem todos têm direito. Observe que até agora todos. O contribuinte individual e o facultativo não têm direito. Há uma discussão em relação ao contribuinte individual, tá? Mas na prova vocês vão marcar que ele não tem direito. A exceção é o cooperativado. O cooperativado tem direito. Mas o contribuinte puro sangue, digamos assim, o contribuinte individual puro sangue, que é aquele que trabalha por conta própria mesmo, sem supervisão de ninguém, sem subordinação a ninguém, sem coordenação de ninguém, ele não tem direito à aposentadoria especial, tá? Isso é que vocês vão marcar na prova. Tem discussão. Isso tem discussão, juridicamente falando. Mas na prova vocês vão marcar que, a exceção do cooperativado, o contribuinte individual não tem direito. Certo? E o facultativo também não tem direito à aposentadoria especial. Tá? Por quê? Tem razão de ser. Olha o que diz. Tem direito à aposentadoria especial quem tem atividade sujeita à condição especial que prejudique a saúde ou a integridade física. Se você é facultativo, que atividade que você tem que prejudica a saúde e a atividade física e a integridade física? Ficar de pé para cima assistindo na Maré Braga? Porque facultativo não trabalha. Concorda comigo? Então não tem como estar sujeito à atividade a condição que prejudica a saúde, embora eu acho que a Xana Maria Braga prejudica a saúde e integridade mental. Mas não é trabalho, né? Então, que prejudique a saúde ou a integridade física, só quem trabalha. E a questão do contribuinte individual é o seguinte, como é que o contribuinte individual vai provar a sujeição? Porque quem emite o laudo é o empregador. O perfil profissional, que é chamado PPP, que vai dizer quais eram os elementos, né? Mas há um entendimento jurisprudencial que entende que ele tem como provar. Que ele tem como provar. Por exemplo, vamos imaginar um prestador de serviço na área do polo. Ele teria como demonstrar que estava sujeito. Mas aí é uma questão jurídica, não interessa para vocês. Vocês vão marcar que não tem direito e ponto. Mas depende. Vamos imaginar que ele presta serviço a diversas empresas há 15 anos. Existe esse tipo de pessoa que presta serviço por um longo período no mesmo local e aquele local seja perigoso, né? Estou dizendo assim, por exemplo, dentista. Eu tive uma cliente que eu estou pedindo judicialmente. Ela é contribuinte individual dentista. Eu entendo que ela, sendo dentista, está exposta a uma atividade que ele prejudica a saúde. Ela trabalha com raio-x nos pacientes. Não sei quantos raios-x por dia. Ela trabalha com instrumento perfurocotante, com sangue, com elementos biológicos que podem comprometer. Um cliente ali infectado pelo HIV que ela não saiba, ela pode ser contaminada com HIV. Entendeu? Então, assim, mas eu vou ter que provar. Mas isso é judicialmente. É administrativamente na prova. Vocês vão dizer que o contribuinte individual não tem direito, exceto o cooperativado. O cooperativado tem, tá? Tem, se ele provar que está inserido e tal, e custear a aposentadoria especial, porque para a aposentadoria especial não adianta, aí é uma coisa de senso comum. Tem gente que acha que a aposentadoria especial está vinculada a enquadramento profissional. Isso era até 97. O INSS considera, na verdade, até 95, a Justiça considera até 97. Que é o seguinte, bastava trabalhar em profissões previstas. Se você era motorista, estava lá, motorista de ônibus, acabou, é especial. Se você era mergulhador, estava lá, mergulhador, especial, certo? Hoje não existe mais isso. Hoje, independentemente da profissão que você exerça, você tem que provar a sujeição ao ruído, à trepidação, ao calor, a todos os elementos químicos, físicos ou biológicos, certo? A prova da especialidade, da atividade. Auxílio-doença, todos. Todos os segurados têm direito ao auxílio-doença. Pressupõe incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Essa incapacidade pressupõe-se que ela ou é parcial e permanente,
ou é total e temporária, ou é parcial e temporária. Por quê? Porque se ela for diferentemente disso, será aposentadoria. Entendeu? Então, a incapacidade, ela deve ter essas características, não ser definitiva, e sendo definitiva, não ser para todas as funções. Porque às vezes você está definitivamente incapaz, mas só para uma função. Aí você vai se reabilitar em outra e vai trabalhar em outra. Todos têm direito. O auxílio-doença só é devido a partir de 15 dias, no caso de empregado. Porque quem paga os primeiros 15 dias é a empresa. No caso dos outros, o INSS vai pagar desde a data do atestado. Tá? No caso de empregado e avulso, porque são equiparados, é a partir dos 15 dias. Os primeiros 15 dias, a empresa que é responsável pelo pagamento. Então, não é qualquer atestado que dá direito ao auxílio-doença. Salário família. Não tem direito o contribuinte individual, nem o facultativo, nem doméstico. Tá? Quem vai ter direito, então? O empregado e o avulso. Tá? E o especial. Se o valor do salário família, será de 27,64 por filho de até 14 anos, incompletos ou inválido, para quem ganhar até 539. Ah, na verdade aqui está desatualizado, viu, gente? Perdão. Me desculpem. Porque todo ano tem que atualizar o valor para trazer para vocês. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, não cai o valor. Tá? Porque pode ser que entre a produção da prova e a aplicação da prova, altere o valor. Então, eu nunca vi nenhuma prova com o valor nominal. Tá? O que diz é que o salário família é devido para todos menos esses e que sejam de baixa renda. Que sejam de baixa renda. Se for valores altos de benefício ou de salário, no caso do trabalhador, não vai ter direito ao salário família. Tá? Então, aqui a gente vai, quando a gente falar de salário família, a gente traz os valores atualizados, tá? Não se fixem nesses daqui, não, porque está desatualizado. Esse ainda é de 2012, eu acho. É um benefício que é diferente, o salário família, porque ele é devido até aos aposentados. O que a gente está fazendo aqui é um resumo, viu? A gente vai ver em detalhes, viu? Não se empolguem, só tenho que saber isso? Então, só tenho que saber isso? Ah, quem dera. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. A gente vai adentrar em cada um dos benefícios, com detalhes, tá? Que é só um basicão, porque o artigo 18 a gente vai pincelando e depois entra forte em cada um deles. Salário e maternidade, todas. Ó, eu botei todas, mas meu slide não é mais todas, é todos. Que atualização é agora? Tá? Agora, como eu sou uma feminista, saber que os estudos de gênero, quem estuda gênero lá, eles conjugam no feminino. Porque dizem que essa conjugação do português no masculino é uma expressão do machismo. E é. Sempre quando tem uma mulher e um homem, conjuga para o masculino, por quê? Por quê? Por que o masculino é mais importante? Não é? Eu vou deixar meu todas aí. Uma forma de resignação e resignação feminina. Não? Todas. Pronto. Mas os homens também podem ter, né? A gente vai ver. Hoje a hipótese de um homem que recebe salário e maternidade. Tá? Pago durante 120 dias, com o início do período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência dele. Muita gente pergunta, não é 6 meses? Não é 6 meses? Não, gente. Pagos pela Previdência são 120 dias. O que foi criado foi a possibilidade das empresas estenderem mais 2 meses a seu custo. A Previdência continua pagando 120 dias. Os 2 meses se vai para o custo da empresa. Quem arca é a empresa diretamente do seu caixa. Tá? A Previdência concede benefício de 120 dias. Para a empregada, esse é um benefício que não está limitado ao teto. É uma característica bem peculiar. Se eu ganho 15 mil reais na empresa, sou uma executiva, se inclusive alguém souber de um emprego assim que esteja se oferecendo, eu estou me candidatando. 15 mil, executiva de uma empresa, e aí eu entro em salário maternidade. Eu vou receber quanto? O teto de 4 mil e pouco da Previdência? Eu vou receber os 15 mil. Os 15 mil.
O benefício salário maternidade só está limitado a um teto, que é o teto máximo de pagamento da atividade do serviço público, que é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim não é o que a segurada vai receber, porque a empresa tem que complementar até chegar no salário dela. Então ficou muito famoso Xuxa, quando entrou em licença maternidade, que ganhava 400 mil reais por mês por causa de Sasha, né? O INSS pagou até o salário dos ministros do Supremo e a Globo complementou os 300 e tantos mil. Hoje é 29 fração. Tem que dar uma olhadinha exato, mas eu acredito que seja 29 fração. Tá? Porque o teto dos ministros supremos é considerado base para todo o serviço, todo o pagamento em si do poder público. Né? Teto máximo dos ministros do Supremo. E mas para ministro do Supremo ainda é pouco, porque a pressão que deve sofrer de todo tipo de interesse econômico, de banco, tá aí tem um processo no Supremo de expurgos de poupança de todos os bancos do Brasil. São bilhões. O que vocês imaginam aí de pressão, de oferecimento de dinheiro? Só são 11. Só 11 homens para você corromper. Você está entendendo? É o tipo de trabalho que tem que ganhar muito, muito bem para nem cogitar se corromper. Que aí, se o Supremo se corrompe, o Brasil acaba. Eu acredito que não. O teto máximo de remuneração, porque aí você tem verba de outras coisas, mas o teto máximo de remuneração, se não me falha a memória, está em 29 mil e pouco. A gente pode olhar daqui a pouquinho, tá? Quando terminar aqui, a gente olha rapidinho. Auxílio acidente. Muita gente confunde auxílio acidente com auxílio doença acidentário e aposentadoria por invalidez acidentária. A aposentadoria por invalidez acidentária é a aposentadoria por invalidez que decorre de um acidente de trabalho. O auxílio doença acidentário é o auxílio doença que decorre de um acidente de trabalho. E o acidente não tem nada a ver, o auxílio acidente não tem nada a ver com auxílio doença nem com aposentadoria por invalidez. O auxílio acidente, o contribuinte individual não tem direito, o facultativo também não. Tem direito, então, o contribuinte, o segurado especial, o empregado, o avulso e o doméstico. É uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ou seja, tem natureza indenizatória e não é substituto de renda. Ou seja, o segurado pode voltar a trabalhar. Não é substituto de renda, ele pode voltar a trabalhar. Nisso difere totalmente do auxílio-doença. O auxílio-doença, o segurado não pode voltar a trabalhar. Porque ele está incapaz. Se ele está incapaz, ele não pode trabalhar. Então, tem natureza indenizatória não correspondendo ao salário. Após consolidação das lesões, ou seja, ele teve uma lesão física, mas essas lesões físicas já consolidaram, já estagnaram. Essas lesões podem decorrer de um acidente de qualquer natureza ou de um acidente de trabalho. Eu tive um cliente mesmo que foi jogando baba. Recebeu uma entrada dura aí para quem gosta de futebol. Recebeu uma entrada dura e quebrou a perna. Recebeu auxílio acidente. Não era baba da empresa, não era um acompanhamento oficial do local de trabalho, mas ele era vigia. Ficou em auxílio doença, até que consolidou, mas ele ficou com uma sequela, uma deficiência, um problema na marcha. A sequela consolidou, observe, a sequela consolidou, decorreu de um acidente de qualquer natureza, podia ser também um acidente de trabalho. Nesse acidente de qualquer natureza está incluso o acidente de trabalho. Resultou uma sequela que implicou redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ele nunca mais vai poder voltar a ser vigia. O primeiro pique que ele precisar dar, acabou, o ladrão já foi, ó. Entendeu? Então, ele teve que ser reabilitado para uma outra função. Foi reabilitado para porteiro, para ficar sentado o tempo todo, né? E aí recebeu o auxílio acidente no valor de 50% do salário de benefício, voltando a trabalhar. Vitalício.
O benefício só é suspenso pela concessão de um novo benefício, substituto de renda. Salário mais 50%, vitalício, integra o cálculo da aposentadoria. Vai somar um salário de contribuição para efeito de cálculo de aposentadoria. Quanto ao dependente, a gente já falou do benefício dos segurados. Então, aquele é o plano de benefício do segurado. Agora, a gente vai falar do plano de benefício dos dependentes. Pensão por morte. É devida ao conjunto de dependentes, ou seja, todos aqueles da classe 1, 2, 3. É 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se tivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento. Alguma dúvida? Não, a gente falou bastante de pensão por morte, né? Auxílio reclusão. Não é devido ao segurado que está preso, pelo amor de Deus. Viu no Facebook que é bolsa bandido, bolsa presidiário, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Nem no Irã, talvez no Irã, mas fora o Irã, ninguém é penalizado pelo crime cometido por outro. Muito menos quando a gente está falando de filhos menores de 21 anos, esposa ou esposo. Se o segurado está preso, ele não tem mais condição de prover a sua família. Então, seus dependentes têm direito a receber o auxílio reclusão, que vai ser o valor que ele receberia caso ele estivesse em benefício. Tá? Os dependentes do segurado é que tem direito, não é o segurado. Se o segurado foge da prisão, o benefício é suspenso. Tá? É só enquanto ele está recluso. E ele não estiver recebendo remuneração. Se a empresa continuar pagando o salário dele, os filhos não terão direito. Se ele tiver aposentado, os filhos não terão direito. Filho e mulher, ou marido, né? Se ele tiver auxílio-doença, ou seja, se ele tiver em benefício, esse abono de permanência é porque é a legislação anterior que falava. Mas se ele tiver em benefício, substituto de renda, os dependentes não terão direito ao auxílio reclusão. Todos os dependentes? Não, somente dependentes de baixa renda. E a lei diz o valor exato. Somente dependentes de baixa renda. Então, um segurado que está preso por lavagem de dinheiro, os dependentes dele não vão ter direito, porque provavelmente ele não vai ser de baixa renda. Claro que isso é fácil comprovar, a baixa renda ou não, até pelas remunerações que o segurado recebia. Certo? Pronto. O segurado e o dependente têm direito ao serviço social e à reabilitação profissional. São serviços. Não são prestações. São serviços. Tá? Todos dois têm direito ao serviço social e reabilitação profissional. Tá? Somente poderão se beneficiar do auxílio acidente os segurados incluídos no inciso 1, que é empregado. 6, que é avulso. E 7, que é especial. Os outros não têm. Inclusive, se eu falei doméstico, tirem, viu? Não é. O aposentado pelo regime geral de previdência social, que permanecer em atividade sujeita a esse regime, ou que a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado. O que é que quer dizer esse artigo? Você se aposenta por tempo de serviço ou por idade. Porque se você se aposenta por invalidez, você não pode voltar ao trabalho. Se você volta ao trabalho, sua aposentadoria é cancelada. Se você tem auxílio-doença e volta ao trabalho, sua aposentadoria é cancelada. Tá? Mas se você se aposentar por idade especial ou tempo de serviço especial, há uma restrição, você não pode voltar para a mesma atividade especial. Mas digamos que você volte para outra. Você não vai ter direito, por exemplo, você é aposentado e fica doente. Você não vai ter direito ao auxílio-doença, porque você já é aposentado. Tá? Então, o aposentado que retorna à atividade só tem direito a salário família e reabilitação profissional.
não tem direito a 2 aposentadorias, ou aposentadoria e auxílio, ou aposentadoria e... Só isso na aposentadoria e auxílio e outra aposentadoria seriam os benefícios, tá? Pronto. Isso é o que diz a lei e é o que cai na prova. O que vocês vão dizer é que está no Supremo uma ação chamada desaposentação, que tem esse nome engraçadinho. Na verdade, ela significa o seguinte: é o pedido de que o aposentado que retorna ao trabalho compute esses meses, esses anos que ele trabalhou para o cálculo de uma nova aposentadoria mais benéfica.